A Prefeitura de Guarujá homenageou ontem à noite todos os órgãos envolvidos no combate ao incêndio da Local Frio ocorrido em janeiro deste ano. A homenagem aconteceu no ginásio Tejereba, em Guarujá. O balé da cidade e a banda municipal participaram do evento. Hoje, sensação de dever cumprido para os mais de 600 profissionais do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, CETESB, IBAMA, CODESP, Guarda Municipal e Forças Armadas. Entidades que por 51 horas não mediram esforços para controlar o incêndio e garantir a segurança da população. Isso é muito gratificante, é importante, incentiva, anima, faz com que o nosso trabalho tenha um sentido melhor. Que foi num contexto, assim, um trabalho de equipe muito profícuo, em que a gente se sente honrado, não tenha dúvida, e que a gente aqui está representando, né, as dezenas, quase uma centena de pessoas das corporações aqui hoje sendo homenageadas para poder receber essa justa homenagem pelo trabalho que foi realizado lá naquela ocorrência. O vazamento no terminal da Local Frio em Vicente de Carvalho aconteceu em janeiro deste ano. Durou quase 3 dias. Quando o incêndio começou, chovia bastante. A probabilidade é que uma rachadura em um dos contêineres tenha colocado a água em contato com o cloro, o que provocou o fogo. 66 contêineres foram atingidos. O terminal foi multado em 10 milhões de reais pelo governador do estado. Até o momento, não foram divulgados todos os componentes que foram liberados no ar durante o incêndio. Eu já tinha pego todos os 3 da Ilha Barnabé, o da Ultracargo e agora esse. Esses incêndios têm esse caráter de desafio, sim, né, de superação. E a gente consegue com trabalho de equipe, como foi, né, com comando unificado, com vários órgãos, com gabinete de crise, dando suporte para todos nós. Então foi uma experiência assim, muito marcante. A homenagem foi uma iniciativa da prefeita Maria Antonieta. Precisamos estar cada dia mais organizados, mais preparados, as empresas principalmente equipados e, ao mesmo tempo, ter esta pronta resposta. A gente só pode falar em termos do Exército que nós estamos prontos para apoiá-los no que for preciso, tanto na área dos nossos médicos que foram emprestados, ou seja, colocados à disposição da população para apoiá-la, como os nossos efetivos também para apoiar numa eventual evacuação, no apoio que for necessário. Todos os veículos de comunicação que participaram da cobertura do incêndio também foram homenageados. A repórter Ione Furukawa, da Santa Cecília TV, recebeu uma placa reforçando a dedicação, proatividade e responsabilidade do jornalismo ao noticiar o fato. O texto termina com um agradecimento especial da população de Guarujá. O incêndio da Local Frio foi mais uma ocorrência ambiental grave na região. Poucas semanas depois, um derramamento de óleo em Cubatão afetou o abastecimento de água. Em 2015, outro incêndio, o da Ultracargo, que além do prejuízo ambiental, paralisou a entrada da cidade e gerou prejuízos milionários. Para falar sobre esta e outras questões, nós recebemos o consultor portuário e professor da Unisanta, Hélio Alite. Professor, boa noite. Obrigado por participar conosco mais uma vez. Dá para tentar explicar, né, esse número grande, né, de acidentes num período curto de tempo? Azar, fatalidade ou falta de prevenção e treinamento, professor? É uma sequência de vários fatores. São vários fatores juntos, né, que denotam aí o crescimento, a importância do crescimento, sim, da produtividade, das atividades portuárias e marítimas. Porém, isso tem um preço, isso tem um custo. E justamente quando se fala em prevenção, em planejamento, a gente a gente acaba se deparando com eventos dessa magnitude. Seguramente o incêndio da Local Frio foi emblemático pela importância, pelo grau de impacto na área portuária, na atmosfera, enfim. Mas nós temos uma linha do tempo também muito interessante, que começa em 2013, com o primeiro incêndio no terminal da Copersucar. Logo depois a gente tem, ainda na área do açúcar, o incêndio, se não me falha a memória, em fevereiro, na Rumo Logística. Logo em seguida, nós temos, em agosto, mais um incêndio na Copersucar. Temos, logo em seguida, um incêndio na Tiplan, lá no polo petroquímico, no polo de Cubatão, no terminal da Vale. E logo depois vem o grande incêndio da Ultracargo, na Alamoa.
Então, isso realmente significa que nós evoluímos do ponto de vista de crescer a produção, de aumentar a tonelagem movimentada, porém, talvez não tenham não tenham acompanhado aqueles cuidados necessários para que a gente possa realmente encarar prevenção, manutenção, exatamente, treinamento, tudo isso. Uma sequência professor. de tudo isso. Uma sequência de tudo isso, o porto hoje é todo não privatizado. Não teve a mesma evolução do que o crescimento e o desenvolvimento Não, é uma preocupação importante, né? O incêndio da Local Frio, ele acontece 6 meses depois do grande incêndio de Tianjin, na China, que foi um dos maiores desastres da área portuária no mundo em 2015, com muitos mortos, mobilizou 10 milhões de habitantes da cidade chinesa de Tianjin, e 6 meses depois ele acontece no Guarujá, e talvez aí a parte que a gente tenha que se lamentar, diante de tantos heróis aí que merecem reconhecidamente todo o trabalho que fizeram, mas nós temos que lamentar a falta de informações concretas, seguras e norteadoras com relação ao que de fato gerou o incidente e que efetivamente foi queimado dentro dos 50 containers. O que falta, professor? Dinheiro, investimento financeiro para tentar melhorar a situação, não só do ponto de vista de informação, né, não só para os funcionários, mas para a população, porque eu me lembro que nessa época muita gente também ficou sem saber o que fazer. Exatamente. Principalmente nesse da Local Frio, que envolvia lá gases e tal na atmosfera, as pessoas assim muito preocupadas e desnorteadas sem saber como se comportar e como agir numa situação como essa, professor. Infelizmente, é uma situação que merece uma coordenação muito afinada. Assim como a gente percebe que na segurança pública, em algumas situações, as polícias parecem que não se conversam, na área marítima e portuária isso é fundamental. É fundamental a inteligência com relação ao que efetivamente temos de cargas dentro dos containers. O container é uma coisa que veio realmente revolucionar o transporte marítimo internacional, e até porque não aéreo, mas ele foi criado para ser um cofre de carga, ou seja, para, de certa forma, garantir a segurança da carga e tudo mais, mas ele tem essa coisa de você não ter a menor ideia do que está dentro. Tá lá dentro. Em vários documentos é possível você ler a palavra produtos químicos. Sim, não, e a todo momento são estourados, né, containers, e o que estava declarado lá dentro não é nada daquilo. Mas eu queria aproveitar também a sua presença aqui, professor, para abordar um outro assunto que que incomoda muito a população, principalmente dos moradores da Ponta da Praia, que é o problema do terminal de grãos lá na Ponta da Praia, que incomoda muito, principalmente os moradores. A gente sabe que há um envolvimento econômico em relação a isso, obviamente, mas qual seria a melhor maneira para tentar resolver isso, professor? Tem solução para isso? Há uma recente propaganda de um dos terminais anunciando um investimento de 250 milhões de reais, alguma coisa a mais, se não me falha a memória, no sentido de acabar com os efluentes, acabar com os gases, com a poluição, com o pó. E isso, de certa forma, é uma sinalização de que os terminais particulares vão se mexer com relação a isso. Mas, Irineu, isso não basta. Eu tenho uma curiosidade com relação à soja, porque do lado de cá da via pública, da rodovia, os caminhões deixam um rastro de soja daqui até o sul de Goiás, lá de São Simão. A impressão que eu tenho, me perdoe a ironia, mas me parece que a soja ela se reproduz, né? Porque não adianta nada o terminal também fazer a sua parte do ponto de vista de evitar a poluição da soja, do açúcar, do trigo, do milho, de outros grãos, se nas partes viárias não é feita a limpeza, não é feita a manutenção, inclusive que cabe à autoridade portuária do Porto de Santos. E que é um desperdício também, não é, professor? Dessa carga? Inacreditável desperdício. O caminhão, ele descarrega a soja e volta, deixando um rastro. Eu tenho isso filmado, é incrível. Não, sim, a gente percebe isso lá nas ruas próximas, né? A área portuária, fica aquele trilho, né, de grãos ali. Aí o que acontece? Pega uma chuva, pega um sol, muda o tempo, aquece, ele começa a fermentar, e aí não tem como a gente resolver o problema. Se também não for... Junta pombo também. Que é uma outra coisa que é inacreditável, né? Nós temos tudo de ruim no Porto também com relação a isso. Não se resolveu a questão da fauna de pombos, não se resolveu o problema dos roedores, que tem aumentado. Você aumenta o volume de grãos, né? Você tem um porto de açúcar, você tem um porto de milho, não é? Imagina o que você impacta do ponto de vista de pestes, de roedores, insetos e tudo mais. Então, são soluções que precisam ser adotadas. O Porto de Santos precisa pensar como um porto mundial, como um green port. Se fala muito hoje no mundo nos green ports, nos portos verdes,
que são sustentáveis, que têm fontes alternativas de energia, como nós já tivemos aqui a nossa Itatinga, que dava ao porto a sua sustentabilidade, ele não tinha que comprar energia de ninguém. E no meio ambiente nós temos muito que evoluir, nós estamos atrasados, Irineu, é duro a gente ter que admitir isso, mas nós temos todas as condições do mundo de reagir e tornar o Porto de Santos, já que ele é o maior porto do hemisfério sul, a gente costuma bater no peito para dizer isso, e precisa ser o maior e o melhor porto também na questão ambiental. Agora, professor, um outro tema, né, uma outra questão que aborda justamente tudo isso que a gente está falando. Desenvolvimento econômico, qualidade de vida dos munícipes da cidade, essa integração porto e cidade, quer dizer, o porto de alguma maneira está sempre presente em todas as questões da cidade. E uma dessas questões é, por exemplo, o desassoreamento do canal do porto. A gente sabe que há uma exigência para que os navios consigam, obviamente, acessar o porto, e isso envolve, né, investimentos grandes e que movem a economia do país. Quer dizer, não há como não desassorear o canal. Mas alguns especialistas defendem que esse desassoreamento, essa dragagem do porto, também está diretamente ligado ao aumento, por exemplo, da erosão e das ressacas na praia. O senhor entende que há também essa ligação, professor? E também aí, como tentar solucionar isso? Muito bem, já é possível responder com absoluta certeza de que a atividade, a obra de dragagem, ela é sim responsável pelo que acontece não somente na ponta da praia, mas em outros fenômenos que podem ser verificados em outras localidades da nossa ilha. Estamos numa ilha. Sim. Então, a atividade de dragagem, ela impacta sim. E isso já pode ser observado no estudo de impacto ambiental que precede o início da obra, no relatório de impactos ambientais. Deve a municipalidade, os municípios afetados, inclusive, acionar o Ministério Público com relação à responsabilidade do governo federal e da autoridade portuária com relação aos impactos ambientais que estão surgindo, inclusive como se fala aí na reconstrução das muretas, e se é verdade que elas são fruto da obra de dragagem, por que a municipalidade tem que pagar R$800 mil na reconstrução ou reforma do pier, do deck do pescador, da mureta da praia, e vai acontecer isso mais vezes. Então, essa atividade, ela impacta. É possível que alguma coisa das questões mundiais de aquecimento global também possam ter uma participação nessa amplitude desse fenômeno, mas a obra de dragagem, ela é importante, necessária e fundamental, mas ela tem impactos importantes. Nós temos que conhecer esses impactos, nós temos que mitigar, compensar esses impactos e, realmente, criar um equilíbrio entre as necessidades de expansão portuária. Outro dia teve um navio que teve que sair daqui com menos carga. Porque senão ia... Isso não pode acontecer. É verdade. É que nem um aeroporto que não pode, que por causa da pista não pode... Pela extensão da pista não tem capacidade. Então, professor, é isso que acontece. Infelizmente eu vou ter que encerrar porque o nosso tempo está esgotado. Quero mais uma vez agradecer aqui o consultor portuário, professor da Universidade de Santa Cecília, Hélio Alite. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite, Irineu, a todos da Unisanta.